O que há de verdade na informação de que Douglas Augusto, volante ex-Corinthians, interessa ao São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola conta essa história e fala também sobre Julian Fernandes. Tem jornalista estrangeiro afirmando que esse pode ser o atacante do Palmeiras para 2025. Preciso te atualizar também sobre o projeto do Flamengo em relação ao seu estádio. Fotos, vídeos e várias informações foram divulgadas. Para completar, Augusto Melo trabalhando nos bastidores para evitar seu impeachment na próxima quinta-feira. Quero contar ainda sobre a chance de Guilherme trocar o Santos pelo Botafogo. Essa possibilidade existe. Tudo sobre a final da Sul-Americana. Cruzeiro tentando acabar com um jejum de 25 anos sem título. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Grande final de semana para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Queria colocar na tela duas sugestões para esse sábado, antes mostrar as cotações altas para a final da Sul-Americana, partida marcada para 5 da tarde entre Cruzeiro e Racing. Dá uma olhada. Vitória do Racing paga 2,32, o empate 3,14 e a vitória do Cruzeiro pagando 3,22. Confesso que eu não tenho a mínima ideia sobre o que apostar nesse jogo. As minhas sugestões são nos campeonatos internacionais e no futebol brasileiro. Quero começar com a múltipla do futebol estrangeiro. Tô indo na vitória do Arsenal contra o Forest, tô indo na vitória do City contra o Tottenham, tô indo na vitória do Atlético de Madrid contra o Alavés. Se esses três resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$268. Já no futebol brasileiro tem uma múltipla com o Campeonato Brasileiro. Imagina a vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, do Botafogo contra o Vitória, vitória do Juventude ou empate contra o Cuiabá, vitória do São Paulo ou empate contra o Atlético Mineiro. Se os resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$242. Para você fazer essa ou qualquer outro tipo de aposta, na Aposta Ganha super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem jogar com responsabilidade. Lembrando que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Os sócios da Lusa foram convocados para votar sobre aceitar ou não a venda da SAF para XP, para Tauá e para Revi na próxima terça-feira. Se houver aprovação dos sócios, a partir daí os acionistas já começam a tocar o futebol da Lusa. Quero contar ainda que Fluminense e Fortaleza empataram em 2-2 na noite dessa sexta-feira no Maracanã. O Flu sai na frente com o gol do Lima, Fortaleza vira, mas na reta final, aos 39, Germancano garante o empate, que não salva a situação do Fluminense, pelo contrário, o Flu segue bastante ameaçado e vai precisar ganhar do Criciúma. Criciúma e Cuiabá são dois jogos em casa que o Fluminense tem a obrigação de vencer para escapar de vez do rebaixamento. Preciso contar também que o Internacional não conseguiu chegar a um acordo com o Celtic para a compra do Bernabé. As negociações pelo lateral esquerdo argentino serão retomadas no fim do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro está confiante de que não perderá o Everson, apesar da proposta estratosférica do Grupo City ao goleiro. Tudo porque o Everson tem contrato com o Galo até dezembro de 25 e a multa rescisória é superior a R$100 milhões. Para completar, contar que o Curitiba se despediu da Série B de forma lamentável. Derrota dentro de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto e aí só uma constatação. Já são 2 anos de SAF com a Tricorp tomando conta do futebol do Curitiba. Na temporada passada, com a maior folha salarial de sua história, Curitiba fez sua pior campanha na Série A. Nessa temporada, com a segunda maior folha salarial de sua história, Curitiba fez sua pior campanha na Série B, sinal de que nem sempre apenas o dinheiro resolve os problemas. Bora falar agora sobre mudanças na TV brasileira. Galvão Bueno fechou com a Amazon Prime Video e será o narrador dos jogos da Prime Video na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da próxima temporada. É a volta do Galvão ao futebol, narrador super conhecido, famosíssimo, que trabalhou muito tempo na Globo. Ele não teve seu contrato renovado na Globo e vai ser a chance de você voltar a ouvi-lo transmitindo jogos. A Prime Video vai transmitir uma partida por rodada no Campeonato Brasileiro, sempre de maneira exclusiva, além de alguns jogos da Copa do Brasil. Por falar em mudanças, o Galvão Bueno assume o lugar que era do Kleber Machado. Kleber que assinou com a Record e por conta disso ficou fora da partida final da Sul-Americana. Cruzeiro e Racing se enfrentam às 5 da tarde desse sábado. Na teoria,
essa transmissão no SBT seria do Kleber Machado, mas o SBT ficou bastante incomodado com o fato de o Kleber Machado já ter sido anunciado como reforço da Record para o próximo ano e decidiu na última hora tirar o Kleber Machado da transmissão. Quem vai cuidar desse jogo entre Cruzeiro e Argentino será Luiz Alano. O que você pensa sobre essa dança das cadeiras entre os narradores de futebol e quais são seus favoritos, os preferidos? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua posição, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama e a possibilidade de o Cruz Maltino contratar Pedro Caixinha, segundo grande clube de futebol no Brasil, que demonstra interesse e abre conversas com o treinador português ex-Red Bull Bragantino. Que o Rafael Paiva está de saída e se é líquido certo. A ideia dos dirigentes do Vasco era manter o Paiva pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, talvez não seja possível. Já são 3 derrotas seguidas e as críticas ao torcedor depois do tropeço em casa por 1-0 contra o Internacional deixaram a situação do Rafael Paiva ainda mais instável. Até por isso, o Vasco procurou nos últimos dias o Pedro Caixinha para abrir negociações. Santos também já havia feito proposta recentemente e a resposta pro Vasco e pro Santos foi a mesma. Pedro Caixinha quer avaliar o mercado, quer analisar possíveis outros interessados. É que se imagina uma grande dança das cadeiras entre técnicos de clubes grandes do futebol brasileiro, até por isso o Caixinha não deve se pronunciar tão cedo. Até entrei em contato com ele para ver se ele contava alguma coisa e a resposta dele foi a mesma para outros jornalistas, que ele não vai comentar especulações. A ideia é tentar não criar expectativas. Vasco vai buscar um novo treinador. A ideia é ter um técnico de peso, mas isso também passa pela mudança na SAF. O Cruz Maltino, que tem negociações com o Evangelos Marinax, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, é um dos interessados. O Vasco também trata com outros possíveis parceiros. Quero repercutir agora uma informação do meu amigo Wagner Frederico, que cobre o Santos. Ele contou que além de Juliano, o Guilherme também pode deixar o Peixe para a próxima temporada. Guilherme, o grande destaque do time na Série B, 46 partidas no ano, com 13 gols e 10 assistências. Pois bem, de acordo com Wagner Frederico, o Guilherme interessa ao Botafogo e pode haver uma troca do Guilherme saindo do Santos para jogar no Botafogo. O que eu fiz? Na manhã desse sábado, pouco antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Botafogo e eu vi que de fato trata-se de um jogador interessante, mas que não tem o perfil de contratação que o Botafogo busca para seus reforços do próximo ano. Então o Botafogo nega o interesse. Se o Guilherme for sair, certamente vai sair para outro clube. O que a gente tem assistido é uma verdadeira reformulação no Peixe. Muitos atletas não ficam para o próximo ano. O Guilherme tem contrato até junho de 2026. Havia sido comprado do Grêmio por 900 mil euros. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, jogo muito importante a partir das 5 da tarde desse sábado, a final da Sul-Americana. É a chance da Raposa colocar fim a um jejum de 25 anos sem títulos internacionais. E olha que o Cruzeiro é um dos maiores campeões da América do Sul. Sua última taça conquistada em 1999, referente à Recopa de 98. Cruzeiro que já tem 2 títulos da Libertadores da América, 2 títulos de supercampeão da Copa da Libertadores, uma Copa Master, uma Copa Ouro e a Recopa que eu citei. Importante contar que, além de não ganhar um título há 25 anos, o Cruzeiro nunca foi campeão da Sul-Americana, é a chance de aumentar sua galeria de taças. Cruzeiro que, em caso de título contra o Racing, embolsa 6 milhões de dólares como prêmio, são quase 35 milhões de reais, assegura a vaga na Libertadores da América da próxima temporada, na Recopa Sul-Americana do próximo ano e garante um calendário super interessante para 2025. Mas, do outro lado, é importante contar que teremos um adversário super complicado. Racing vem de 5 vitórias consecutivas e eliminou recentemente na Sul-Americana o Atlético Paranaense e o Corinthians. Minha grande questão é, será que o Cruzeiro do Fernando Diniz, que vem sofrendo para se adaptar ao novo treinador, já estará pronto para esse jogo? Resposta será dada a partir das 5 da tarde. Queria que você usasse o espaço para comentário para dar seu palpite. Importante lembrar que se o Fernando Diniz for campeão, ele vai fazer algo bem pouco, que aconteceu bem poucas vezes, né? É ser campeão da Libertadores no ano e da Sul-Americana no ano seguinte. Preciso falar agora sobre o projeto do estádio do Flamengo. Na tarde e noite dessa sexta-feira, o Flamengo apresentou para seus sócios na Gávea todo o projeto da construção do novo estádio, com detalhes, fotos e vídeos. Vou passar tudo para vocês. Para começar, quero contar que a previsão de entrega desse estádio está marcada para 15 de novembro de 2029. Custo total de 1 bilhão 930 milhões de reais.
Esse valor inclui terreno, sondagem, descontaminação e terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo, urbanização e paisagismo, além de todos os compromissos com a prefeitura. O Flamengo estima ser capaz de ter lucro com o estádio, porque se vai gastar 1 bilhão 930 milhões, o Flamengo imagina faturar 2 bilhões 467 milhões. Seriam 1 bilhão e meio de reais com name rights, num acordo de 20 anos, 187 milhões de reais com a venda de 1.000 cadeiras perpétuas, 183 milhões de reais com venda de 5.000 cadeiras por 5 anos, mais 100 milhões de reais com a venda de 28 camarotes por 5 anos, além de 497 milhões de reais com o potencial construtivo da Gávea. Bora dar detalhes a respeito desse estádio. Estádio que terá 60 metros de altura, isso equivale a um prédio de 20 andares, maior em altura do que o Maracanã e o estádio do Real Madrid. Quero contar também que a capacidade da Arena Rubro-Negra será de 77.923 torcedores, quase 78 mil pessoas, sendo 24 mil em setores populares e mais 8.813 para pessoas VIPs, com ingressos bem mais caros. Distância da arquibancada para o gramado também será uma das menores do Brasil, só 6,80 metros. Para completar do lado de fora do estádio, um enorme telão de LED, que vai permitir que torcedores acompanhem tudo o que acontece do lado de fora. Pergunta que eu deixo para você é, esse estádio do Flamengo tem a sua aprovação? Você gosta da ideia? O que você pensa do tema? Tem só mais uma informação, contar que a Arena Rubro-Negra, que ainda não tem name rights definidos, vai ter 84 bares, 154 camarotes, 90 mini boxes, 15 lounges e áreas VIPs, além de 1.600 vagas de estacionamento. Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar um ex-volante do Corinthians. Vocês lembram do Douglas Augusto? Volante alto, revelado no Fluminense, teve uma passagem pelo Corinthians antes de ir para o Bahia e se mudar em definitivo para o PAOK da Grécia. Hoje esse jogador atua no Nantes da França e vive boa fase, é titular absoluto por lá em sua segunda temporada. Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados, contou que o São Paulo tem a intenção de contratá-lo para o próximo ano. O que eu achei estranho é que o São Paulo hoje tem muitos volantes, né? E embora o Douglas seja um volante canhoto com características diferentes, não parece ser a posição mais procurada pelo tricolor. De qualquer forma, fui tirar mais informações com o pessoal do São Paulo e ouvi que não há a intenção de contratar volante para 2025. Só para arrematar, contar que o Douglas Augusto tem contrato no Nantes até junho de 2027, temporada atual de 9 jogos, 1 gol e uma assistência. Ele havia sido comprado do PAOK por 5 milhões e meio de euros. O tricolor está em busca de um lateral esquerdo, negociações avançadas com o Wendel, está em busca de um camisa 10, negociações difíceis com Oscar e Luciano Costa. Também quer um lateral direito, até porque o Rafinha fica somente até o fim do Paulistão. Hora de falar sobre Julián Fernández, atacante argentino de 20 anos de idade, especulado como possível reforço do Palmeiras. Essa notícia foi publicada por um jornalista chamado Uriel Litt. Fui checar com o pessoal do Palmeiras se existe a intenção de contratá-lo. Esse jogador foi formado no Vélez Sarsfield, acabou comprado pelo New York City, temporada atual nos Estados Unidos de 26 jogos, 2 gols e 2 assistências, mas ao que parece ele está voltando para o Vélez Sarsfield. Até por isso teria sido sugerido ao Palmeiras. Informação que eu obtive com uma pessoa do departamento de futebol é que o Julián Fernández não faz parte dos planos do Palmeiras na busca por um substituto para o Estevão. Os dois primeiros nomes que eu citei em outros vídeos são os nomes quentes da pauta. O Facundo Torres seria o substituto dos sonhos, atacante de 24 anos de idade que pertence ao Orlando City, apontado como o maior jogador da história do clube. O grande ponto é que ele custa 15 milhões de dólares. Segunda opção, Canóbio, atacante uruguaio de 26 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense, negociações não tão complicadas. Julián Fernández não faz parte da pauta alviverde. Quero fechar o vídeo para contar sobre o Corinthians. Augusto Melo tem se desdobrado em busca de apoio para evitar o impeachment. Na próxima quinta-feira, você sabe, o Conselho Deliberativo vota se ele sofre o impeachment ou não. O que o Augusto tem feito? Além de trabalhar bastidores políticos, tentando alianças e apoios de conselheiros, ele pretende utilizar jogadores, membros da comissão técnica e até dirigentes nessa campanha contra o impeachment. Uma das ideias do Augusto seria promover um movimento a partir dos atletas para que ele ficasse. O Augusto tem tentado convencer os líderes do elenco a entrarem com uma camisa em algum treino ou jogo contra o impeachment. A questão é
Será que os jogadores topam entrar nesse esquema? Será que isso seria benéfico para eles? O grande ponto é que ninguém sabe o que vai ser apresentado na reunião da próxima quinta-feira. Que denúncias a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians conseguiu depois da investigação por alguns meses? O Augusto tem moral com os jogadores? Sim, a relação dele é boa, até porque o Augusto voltou a pagar salários em dia, direitos de imagem e até bichos, que são prêmios por vitórias. Mas a questão é se isso é suficiente para que eles se declarem ou demonstrem apoio público ao presidente corintiano. Em meio a tudo isso, mais uma notícia ruim: a Caixa Econômica Federal, o Corinthians tem uma conta na Caixa Econômica Federal e 12 milhões de reais dessa conta foram bloqueados. A grana seria utilizada para o financiamento do estádio. Esse bloqueio se dá por conta da dívida que o Corinthians tem com a PixBet. Vocês lembram que a antiga patrocinadora do Corinthians teve seu contrato rescindido para que a VaiDeBet pudesse assumir? Essa rescisão custou ao Corinthians 44 milhões de reais. 20 milhões de multa e mais 24 milhões antecipados. O Corinthians não devolveu nada desse dinheiro, a PixBet entrou na justiça e já conseguiu 12 milhões de reais de bloqueio, certamente algo que atrapalha o pagamento do financiamento do estádio. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!